Saímos do Pai e retornamos. Neville Goddard. 28 de junho de 1968. Fecharemos hoje à noite por um tempo e, se você estiver na lista de e-mails, receberá um aviso quando reabrirmos. Não utilizamos o seu nome para nenhum outro fim a não ser para notificá-lo quando estivermos na cidade onde, então sinta-se à vontade para compartilhar conosco seu nome e endereço. Não o vendemos, não o trocamos, nem o utilizamos de qualquer forma para qualquer outro fim que não aquele para o qual lhe falei. Para avisar quando estivermos na cidade e onde. Agora, espero que você mantenha isso vivo para sempre. Ninguém sabe, realmente, em que momento eles são chamados a deixar esta esfera, ninguém sabe. Digo que estarei aqui baseado em conceitos humanos em setembro, mas quem sabe? Ninguém sabe. Saímos na hora certa e entramos na hora certa. E aquele que começou uma boa obra em nós, continuará até aperfeiçoá-la, e essa perfeição é que ele completou a imagem de si mesmo dentro de nós, e essa imagem agora é dotada de vida dentro de si. Não é mais uma simples forma animada, é um espírito que dá vida. E assim, quando o trabalho estiver concluído e tiver desempenhado certas funções neste mundo, pois bem, ele parte, e quem o iniciou sabe quando partirá. Portanto, só posso dizer que voltarei em setembro, com base no meu próprio conhecimento e possivelmente no meu desejo, mas não sei. E ninguém sabe, posso te dizer. Agora, ouçam com atenção, pois esta é uma história simples, e ainda assim é um mistério, é uma história simples, mas é tudo um mistério. O Evangelho que parece ser uma pequena história, uma história secular, é um mistério que só pode ser conhecido por revelação. Saí do Pai e vim ao mundo, ou novamente, deixo o mundo e volto para o Pai. Nestas 4 frases curtas temos a pré-existência de Cristo, temos a encarnação, temos a sua morte e temos a sua ascensão. Nestas 4 frases simples. Agora, o que isso significa? Eu poderia colocar isso não na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural, nós saímos. Pois nos é dito, e o que acabei de citar veio do capítulo 16 de João. Versículo 28. Mas somos informados no capítulo 1 de Efésios. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 4. Então nós, todos nós, fomos escolhidos nele, então eu poderia dizer que saímos do Pai e viemos ao mundo, ou novamente, estamos deixando o mundo e vamos para o Pai. Agora, o que isso significa? Deixe-me usar apenas uma analogia simples. Pegue uma planta. A planta contém dentro de si todos os rebentos. Aquilo que podemos pegar e transplantar. Embora exista dentro da planta, participa da vida da planta, ou mais quando é transplantado, então, aquilo que participou da vida da planta torna-se, pelo transplante, o Pai. Torna-se o Pai. Foi propósito de Deus nos dar a si mesmo. E Deus é Pai. A única maneira que ele poderia fazer isso seria nos expulsar de si mesmo, e ainda assim aquele que nos enviou nunca nos abandonou, está dentro de nós, e como sugador, contém dentro de si tudo o que a planta-mãe cresceu. Se as suas flores fossem vermelhas, brancas, azuis, o que quer que fossem. Quando é transplantada, e por um momento parece morrer. Pois este é o segredo da vida através da morte. E a semente cai na terra e morre para ganhar vida. Então a semente sai contendo dentro de si tudo o que o Pai contém. Quando ele morre, ganha vida e cresce, ele próprio é o Pai contendo tudo o que estava no estoque parental. Então saímos de Deus e estamos plantados no mundo da morte, um mundo de mortalidade. Então, tendo morrido aqui, fomos vivificados e então crescemos e nos tornamos descendentes. Então, se ele era Pai antes de sermos enviados, então, quando voltarmos, seremos o Pai. Todos estão se tornando um com o Pai como o Pai. Então tudo que ele possuía, mas tudo, possuímos em nossa plenitude. Quando tudo irrompe e se completa dentro de nós, somos Pai, contendo em plenitude tudo o que o Pai continha. Se ele teve um filho, esse mesmo filho, não pode haver outro filho, ele deve ser nosso filho. O que quer que tenha acontecido com ele deve acontecer conosco. Então isto é. Eu saí do Pai e vim ao mundo, ou novamente, deixo o mundo e vou para o Pai. Esse é o grande mistério contado nas Escrituras.
As pessoas pensam que é história secular, não é história secular. Então deixe-me compartilhar com vocês uma história, a senhora está aqui esta noite. Não vamos voltar às muitas coisas que precederam esta coisa, porque você ficaria confuso se eu pegasse todos os pequenos simbolismos que a precederam. Bem, aqui ela se viu em visão e aqui está um trem muito longo. Então veio uma escada e a escada desceu para uma caverna muito escura, e ela olhou para dentro desta profundidade e viu esta escuridão. Ela se imaginou a bordo do trem. Ela desejava estar naquele trem, então você simplesmente imaginou. Estou naquele trem e no minuto em que ela embarcou naquele trem ele decolou a uma velocidade incrível. Enquanto subia cada vez mais, ela se perguntou sobre seu destino e uma voz disse: não demorará muito. Então ela saiu para a luz, uma luz surpreendente, um mundo de pináculos, todos pináculos. Então uma luz penetrou em seu cérebro. Parecia ter o formato de uma torta, o que deduzo pela linguagem dela ser, eu diria, triangular, e penetrou em seu crânio. Então veio quando a luz penetrou na visão de uma cadeira muito alta, lá de trás. Então ela se sentiu parada na frente da cadeira, e sentado nesta cadeira estava esse grande ser. Ela disse: não consigo descrever o sentimento que me envolveu no amor quando olhei para este ser. Não consigo descrever o som de sua voz, mas ele me disse uma palavra e essa palavra foi baby. Então me senti tão pequeno e tão jovem nesta imensidão de amor e nestes pináculos. E então perguntei: o que devo fazer? O que devo fazer? E então, novamente, algo em mim clicou e ouvi uma voz dizer e vi o que ela dizia, ela não apenas falou, mas o que disse apareceu em um roteiro diante de mim e disse: grave. Então eu vi você à distância. Você estava bem longe e eu disse: ora, esse é Neville. Este ser, sentado na cadeira, começou a descrevê-lo nos termos mais afetuosos e possessivos enquanto falava de você nestes termos amorosos, ternos e afetuosos. Então ele disse estas palavras: ele é minha ressurreição. Então esta afirmação foi captada por vozes invisíveis e ecoou e reecoou e reecoou durante todo o tempo. E então eu acordei. Sim, ela viu o Pai. Eu sou sua ressurreição. Ele se enterrou em mim antes que eu saísse dele, e como se enterrou em você antes que você saísse dele. E agora eu volto, tendo ressuscitado o Pai em mim. Então eu sou a ressurreição do Pai, pois ele se desdobrou dentro de mim, e rompeu dentro de mim. Eu sei que sou o Pai, mas antes de sair eu não sabia que era o Pai. Participei da vida do Pai, mas não fui individualizado. Nunca houve um momento em que você e eu não participássemos desta árvore da vida, mas não éramos individualizados. Viemos a este mundo, não voluntariamente, posso lhe dizer. Fomos sujeitos à futilidade, não voluntariamente, mas por causa da vontade daquele que nos sujeitou na esperança, para que sejamos libertos deste corpo de morte e obtenhamos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8 versículo 20. E o Filho de Deus é um com Deus, pois irrompe no Pai. Pois o sugador contém dentro de si tudo o que a árvore mãe continha, mas nunca saberá disso até que seja separado da árvore e transplantado. Ele morre e então é vivificado e se torna o Pai, se torna o Pai. Então aqui todos estão destinados a despertar como Deus Pai. E você terá esses 4 atos poderosos irrompendo dentro de você, que irão soletrar o ser que você é. Então aqui, nestas 4 afirmações, a pré-existência é estabelecida, a pré-existência de Cristo. E Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Esse é o Cristo de quem falo, não um homenzinho que caminhou há 2000 anos. Falo do mistério de Cristo que está sepultado em cada criança nascida de mulher. Aqui está a pré-existência de Cristo. O desapego é a morte, ele vem ao mundo e morre. Agora vem, depois do longo intervalo da morte, a erupção do nascimento. É o segundo nascimento, o nascimento do alto, pois o primeiro nascimento vindo de baixo é o nascimento da morte. Então falamos disso como morte. O segundo como de cima, que é o segundo nascido ou o homem nascido 2 vezes que nasce do céu e que nasce para a vida. Depois vem o seu retorno ao Pai, que é a ascensão.
Ele volta testemunhando a plenitude dentro de si de tudo o que o Pai continha, e ele próprio agora é o Pai, ele é o Pai. Então todos os pais voltam. Todos voltam. Assim, nos últimos dias, disse, virão escarnecedores, zombando, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais adormeceram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3 versículo 3. Mas eles não sabem que um dia é como 1000 anos para o Senhor e 1000 anos como um dia. Ele lhe dá uma dica sobre os 6 dias ou os 6000 anos, 6 dias aos olhos dele seriam como 6000 anos aos olhos mortais. E ele promete que a hora chegará na hora certa, ou não seria antes ou depois. Então eu te digo, você saiu do Pai. Mas enquanto você está aqui, Cristo que desempenha um determinado cargo. E Cristo é apenas o homem desperto, o homem que foi desperto, e ele não escolhe arbitrariamente seu cargo, ele nasceu para cumprir esse propósito. Portanto, aquele que desempenha o papel de ser o Criador do mundo, aquela parte do tempo a que pertence àqueles que são chamados pela profundidade do seu próprio ser, não escolheu de forma alguma arbitrariamente esse papel. Ele nasceu para desempenhar esse papel. Agora, deixe-me contar outra coisa. Esta senhora está aqui esta noite também, e também aquele de quem ela fala, e o terceiro de quem ela fala. Ela disse: eu me encontrei neste sonho e Marta estava comigo, e aqui estava você diante de nós dois com um longo manto preto. Colocamos guarda-chuvas sobre nós e não os seguramos, mas eles estavam sobre nós. 2 guarda-chuvas pretos, o antiquado com a ponta. Você estava pronunciando as palavras mais profundas, as palavras de sabedoria eterna, mas não nos reconheceu e não sorriu, simplesmente pronunciou as palavras. Você não nos reconheceu e não sorriu. Então, de repente, encontrei nós dois, Marta e eu, num quarto ainda com guarda-chuvas. Eu falei para Marta: você entendeu o que ele disse? E ela disse: não. De repente, Dorothy Diggs aparece e diz: vou explicar para você. Bem, fiquei tão surpreso que ela pudesse nos explicar que acordei. Agora, o simbolismo é perfeito, com uma túnica preta e lá estavam os guarda-chuvas pretos. Preto no simbolismo é o incompreensível, é isso que realmente significa. Silêncio divino, eternidade ou é o símbolo do preto. Nos Cânticos de Salomão, a noiva fala, ela diz: eu sou negra. Agora, essa palavra traduzida como preto deveria realmente ser o mais negro do preto, mas não temos superlativo ou comparativo em hebraico. Para enfatizar o comparativo, você repete a palavra preto, negro. Para torná-lo superlativo, como fazemos com a palavra santo, 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 santo. Não temos como dizer o lista em hebraico. Para torná-lo mais sagrado, temos que pegar a palavra e repeti-la 3 vezes. Santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, esta palavra deve ser repetida até a enésima potência. Então ela disse: sou negra, mas bonita, ó filhas de Jerusalém, como as cortinas de Salomão. Leia no capítulo 1 dos Cânticos de Salomão. Versículo 5. Aqui você está lendo algo que é um mistério incompreensível. Então ela disse a coisa certa. Não, eu não entendo. Bem, aí vem uma que você menos suspeitaria que poderia interpretá-la, e ela diz: vou explicar para você. Foi tão surpreendente para ela que ela acordou. De modo que ninguém ouviu o que foi dito e ninguém entendeu. Ainda permanece incompreensível. Mas eles ouviram, pois eu estava diante deles vestido com uma túnica preta, e eles com seus guarda-chuvas pretos sobre eles, ouvindo palavras, e eu não os reconheci, não sorri. Era algo que aquela mente no momento não conseguia compreender. Agora, foi precedido naquela noite por uma certa conversa após esta palestra aqui, quando eles saíram para tomar um café. Um disse ao outro: o que vou fazer nos próximos 30 anos? Sabendo que estavam impregnados do Espírito Santo. E esperar 30 anos pelo nascimento. O que vou fazer? Enquanto o outro dizia: do que você está falando? Ele não lhe disse que você é abençoado? Em que diabos você está pensando?
O que são 30 anos quando esperamos por toda a eternidade, e saber que no curto intervalo de 30 você parte deste mundo, esteja você aqui ou em alguma outra seção dele, você parte deste mundo. Mundo e entrar em uma era totalmente diferente? Então aquela noite provocou a visão e ela disse ao outro: do que você está falando? Ela teve a visão, mas não entendeu. Porque eu estava vestido de preto. Preto é o mistério dos mistérios. Eu sou negro, mais bonito. Não apague a palavra graciosa. Eu sou negra, mais bonita, ó filhas de Jerusalém. Negra, tão negra quanto Quedar, negra como as cortinas de Salomão. Este é o mais negro do preto, portanto contém o silêncio divino, contém a eternidade e este segredo incompreensível. Mesmo assim, Dorothy aparece e diz: vou explicar para você. Agora não esqueça que ela esteve presente por convite na última ceia, e não descarte isso. Agora, outra que está aqui esta noite, e ela disse: no sonho eu vi duas pessoas, uma que reconheci, mas ela era tão pálida e tão magra que fiquei surpreso quando a vi. Eles me disseram: qual é a distância? Eu disse que, no que me diz respeito, faltam apenas 30 minutos, e então acordei. A 30 minutos de distância, ela concebeu o Espírito Santo. Esse intervalo é sempre 30. Mas já são 30 anos, não são minutos, não são milhas, não são horas, são anos. Novamente, para ela, o que isso importa? Ela disse: sabe, durante toda a minha vida eu nunca quis coisas. É por isso que não tenho coisas. Nunca me concentrei nas coisas, minha mente estava sempre nisso. Quando ouvi você pela primeira vez, soube que essa era a verdade que eu procurava. Então eu trabalhei e servi. Pensei então, ainda penso agora, e treinei meus 2 filhos para servir e amar neste mundo. Eu fiz disso a minha chave, apenas servir e amar. Pois bem, neste momento, apesar de todas as pessoas populares e conhecidas do mundo, com todas as suas fortunas, ela foi selecionada para receber o selo. Porque, todos nós saímos com os óvulos esperando essa fecundação para que ele rompa dentro de nós. Assim, todos contêm dentro de si tudo o que é necessário para se tornarem como o Pai, mas não até que sejam fertilizados. Caminhamos através dos séculos carregando nosso óvulo, mas o óvulo não é fertilizado até o momento em que, por uma certa ordem de seleção, alguém que nasceu para esse propósito é usado nessa função. E a função de Cristo, como lhes dissemos da última vez, é simplesmente que os homens possam tornar-se filhos de Deus pela graça, através da união com aquele que é filho de Deus por natureza. Então ele nasce para esse propósito, e depois é usado para esse propósito, para que outros possam se tornar filhos de Deus pela graça, através da união com aquele que é filho de Deus por natureza. E tudo é feito de forma sobrenatural, e isso não é feito neste nível. Alguns se lembram disso, a maioria não. É por isso que estou lhe pedindo suas visões e seus sonhos, para que eu possa lhe contar, sem qualquer dúvida em minha mente, quando isso aconteceu. Se você me contar suas visões. Mas conte-me como aconteceu. Não mude, não acrescente e não tire nada. Não tente enfeitá-lo para que pareça melhor. Conte-me como aconteceu, e o sonho mais impossível, e conte-o como aconteceu, e eu lhe direi minha interpretação da visão, do sonho. Enquanto isso, não negligencie a lei de Deus, e a lei de Deus é que as suposições se transformem em fatos, que não existe ficção. Se a imaginação cria a realidade, não pode haver ficção neste mundo. Você não pode ter isso. Pois o que imagino hoje posso esquecer, e quando aparecer no meu mundo, posso não reconhecer a minha própria colheita. Algum autor desconhecido esta noite está escrevendo uma história apenas para pagar o aluguel e simplesmente a vende. Pode não ter sucesso, mas ele estava perdido nisso. Eles podem tirar 1.000 da impressora, ele pode vender 5.000 e vender 800, e colocar os outros como sobras. Não importa, ele fez isso, ele criou algo e isso amanhã acontecerá. E ninguém reconhecerá. A foto desta noite, que vi no jornal desta manhã, eles cancelaram o que foi considerado uma imagem muito horrível esta noite com base no novo conceito de não ter muitas fotos violentas, mas estão colocando em seu lugar uma noite para lembrar. Ora, aquela fotografia, que foi feita aqui recentemente, baseou-se no naufrágio do Titanic.
E ainda assim, em 1898, esse livro foi escrito e se chamava Futilidade. Um autor desconhecido escreveu o livro. E aqui, em 1912, a White Star Line construiu o navio, a duplicata do navio imaginário que estava em um romance escrito em 1898. O navio do romance de 1898 navegou pelo Atlântico cheio de pessoas ricas e complacentes e ele o afundou na viagem inaugural em um iceberg no Atlântico. Aqui, 14 anos depois, o chamado verdadeiro navio, cheio de ricos e complacentes, afundou num iceberg no mês de abril no Atlântico. As pessoas dizem que existe ficção. Não há ficção. E se esse homem, Walter Lord, que escreveu o livro chamado A Night to Remember, não tivesse feito uma grande pesquisa, ele nunca teria encontrado aquele pequeno livro para apoiar esta afirmação. Ele não afirma isso, e ele chama isso de uma estranha coincidência. Não há coincidência. Estou imaginando amanhã, o meio-dia e a noite, e coloco minha imaginação em ação e ela acontece. Posso não me lembrar do que imagino e negar que tem alguma coisa a ver com o que estou colhendo no meu mundo. Aqui, vimos essa coisa violenta com Kennedy. E ainda assim, você lê nas entrelinhas, todos eles, como família, sentiam que estavam destinados a perder seus filhos dessa maneira. Agora, como eles alimentaram esse pensamento, eu não sei. Se alguém realmente falou isso na presença deles e os convenceu disso, não sei. Mas em algum lugar ao longo do caminho, como família, eles alimentaram isso, esse sentimento de martírio, esse sentimento de violência, e assim aconteceu. Não há acidente neste mundo, assim como o homem semeia, ele colhe. Então posso realmente sentir que sou isso, aquilo e aquilo outro, tenho direito a isso. Sou livre como o vento para imaginar qualquer coisa neste mundo, mas colherei os resultados disso. Estou disposto a pagar o preço e colher os resultados? Então posso pensar que sou um bom autor e escrever as coisas mais horríveis e assustadoras. Apenas um autor divulgando essas coisas, mas colherei os resultados. Vou trazer tudo de volta ao meu próprio ser. Um amigo, aqui hoje, também escreveu uma carta esta semana. Ele disse: quando eu tinha 9 anos, ganhei de presente um tabuleiro Ouija e, quando criança, brincava com ele quando estava sozinho. Naturalmente fiz perguntas e então quis saber quem sou eu, e a diretoria respondeu Cristo. Bem, fiquei tão emocionado que acreditei implicitamente. Mas quando criança pensei que isso significava que eu era Jesus reencarnado, foi o que pensei. Eu não sabia nada sobre o mistério de Cristo, então levei isso a um nível literal. Quando me expliquei aos ministros, à alta igreja do mundo episcopal, eles pensaram que isso era a coisa mais diabólica do mundo, e assim eles, naturalmente, me educaram sobre isso que chamavam de pecado neurótico. E então eu saí por aí sentindo que estava pecando além da conta por ter alimentado esse pensamento por tanto tempo. Certa noite, orei para receber o sacramento realmente grandioso. Orei para que eu tivesse uma absolvição completa deste pecado que me separava de Deus quando esta visão maravilhosa desceu sobre mim, com o altar e tudo o que estava ligado a ele. Mas essas pessoas ditas sábias que andam por aí com seus vestidos longos e se dizem pessoas muito sábias porque conseguem conduzir um culto em latim e ninguém presente entende uma palavra do que estão falando. Todos deveriam ler as Escrituras. Paulo disse: prefiro falar 5 palavras que possam ser entendidas do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14 versículo 19. Deixe-os ir e ler as Escrituras, e eles pararão com esse absurdo, vindo para um mundo de língua inglesa e falando latim. Deixe-os ir para o mundo de língua latina e falar latim, mas não venha aqui, onde muito poucas pessoas entendem uma palavra fora do inglês, e mesmo assim mal. Então, fale a língua em que nasci para que eu possa te entender ou fique calado, em vez de toda essa bobagem de conduzir toda essa estupidez em latim ou em grego, alguma língua diferente daquela que aqueles a quem você se dirige entendem. Então foi aquela multidão que lhe disse que você tem esse pecado neurótico e o educou para sair desse estado quando ele deveria ter continuado nele, porque é Cristo em você que é a esperança da glória. Ele lhe diz: eu lhes digo um mistério. Cristo em vocês, a esperança da glória. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você falhe no teste.
Espero que você perceba que não falhamos na prova. 2 Coríntios 13 versículo 5. Bem, qual é o teste? Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se faz. João 1 versículo 3. Pois bem, quem é ele? Coloquei-o à prova e cheguei à conclusão de que ele é a minha imaginação. Ele não pode ser outro senão a minha imaginação, pois imaginei um estado, permaneci fiel ao estado e isso aconteceu. Bem, se isso aconteceu e ele fez todas as coisas, posso rastrear o Criador até a minha imaginação. Então, o homem é toda imaginação e Deus é homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é Jesus, o corpo divino, nós somos seus membros. Blake. Porque, se ele faz todas as coisas e eu imagino isso, aquilo ou aquilo e depois permanecendo fiel ao meu estado imaginal aconteceu, bom, descobri quem ele é. E ele não é algo divorciado de mim, ele é minha maravilhosa imaginação humana. Então aquela pequena prancha movida pelo seu próprio movimento inconsciente revelou-lhe quem ele realmente era. Então os chamados sábios. Eu sei exatamente o que ele passou, pois ele era a igreja alta no mundo episcopal, e eu era a igreja baixa no mundo episcopal. Minha mãe costumava me dizer que os homens mais sábios do mundo são os padres. Ela me convenceu de que eles estavam a ponto de quase me assustar. Para descobrir que quando me tornei homem e as visões começaram a aparecer dentro de mim, eu não conhecia mais pessoas estúpidas. Eu os encontraria e pensei, meu Senhor, que brincadeira, que através dos séculos eles enganam as pessoas dizendo que são tão sábios, e você nunca conheceu um bando de pessoas mais estúpidas no mundo. Eles andam por aí com toda essa conversa e chamam isso de sabedoria porque conseguem falar uma pequena frase em latim. Você pergunta a eles uma coisa simples sobre, como eu lhe disse esta noite. Eu saí do Pai e vim ao mundo, ou novamente, estou deixando o mundo e indo para o Pai. Você diz. Diga-me o que isso significa. Bem, eles lhe dirão exatamente o que leram no livro, o significado literal daquela afirmação de que este ser glorioso veio do Pai. Onde, você pergunta a eles. Não faça perguntas, meu filho. E então? Ele veio de que maneira? Bem, ele veio até nossa santa e abençoada mãe fulano de tal. É assim mesmo? De que maneira ele fez isso? E novamente. Não faça perguntas, meu filho. Este é o grande segredo da igreja. No final da conversa você vê um maluco, aquele que não sabe as respostas e então tem que lhe dar todo tipo de coisas confusas para te confundir. Eu tive isso. Durante meus 30 anos na plataforma, eu tive isso repetidas vezes quando estive na TV e no rádio com eles. Bem, que bobagem. Eles ficam ali de boca aberta e olhos abertos, perplexos com qualquer coisa que você diga. Pois quando você diz: eu falo por experiência e você por teoria, então não me dê sua teoria. Diga-me, você já experimentou Cristo? Você encontrou o Filho de Deus que o chamou de Pai? Ele te chamou de Pai? Não. Isso é blasfêmia. Eu disse. É mesmo? E você é um líder de homens? Vocês são os cegos, os líderes cegos dos cegos, conforme predito nas Escrituras. Então eu lhe digo, sua maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo. Nunca houve outro e nunca haverá outro. Um dia ele despertará em você e tudo explodirá dentro de você, e tudo o que foi dito sobre ele você experimentará na primeira pessoa, no singular, no tempo presente, e você é ele. Posso dizer que, longe de ficar envergonhado, você está emocionado além da conta. Tudo o que você já fez como homem, e quem não fez as coisas mais horríveis deste mundo? Que homem vivo não teria vergonha do seu passado? Conte-me sobre um homem que já andou pela face desta terra. Se ele é um homem cheio de paixão, cheio de todas as coisas deste mundo de mortalidade, ele fez 1001 coisas das quais se envergonha. No entanto, quando isso irrompe, limpa toda a lousa. Você teve que passar pelo lamaçal, passar pela lama, passar por todas essas coisas para que essa semente brotasse. Quando ele irrompe, você é perfeito. Você é um com Deus que é perfeito, e todo o seu passado é apagado como se nunca tivesse existido.
Portanto, não existe tal coisa de ganhar o seu caminho para o céu, você não ganha por nada que faça. Você pode ouvir a história e ter fé nela, basta ter fé na história, acreditar nela, embora ela ainda não tenha aparecido. E então, um dia, tudo virá de dentro para você. Então nenhum homem neste mundo poderá ficar diante de você, independentemente de sua posição no mundo secular, e tentar fazer com que você sinta que não é importante. Você simplesmente ignora, você não faz nada além de ignorar. Ele não sabe. Ele poderia estar sentado no trono. Ele não sabe. Amanhã, quando ele partir deste mundo, aos olhos do Deus que iniciou essa obra, ele não será diferente daquele que engraxou seus sapatos. Ele se encontrará em um mundo exatamente como este, em um ambiente mais bem equipado para o trabalho que ainda será realizado nele. Enquanto você, desconhecido pelo mundo, após o nascimento você possui instantaneamente sua vestimenta imortal, e a mortalidade é engolida pela vida. Não há intervalo. Então, quando Paulo orou, ele usou o plural, sim, mas ele não estava falando por si mesmo, ele estava falando por aqueles a quem ele se dirigiu, e no capítulo 5 de Coríntios, e ele está falando com eles. Porque agora gememos neste corpo esperando pelo nosso corpo celestial. 2 Coríntios 5 versículo 3. Agora ele espera que isso aconteça antes que a morte apareça, porque a morte aqui, no 28º ano, ainda o deixará nu. Ele chama isso de estar nu e você ficará nu. Não nu no sentido que o mundo chama, mas você não está vestido com a imortalidade. Você ainda tem 2 anos pela frente. Uma senhora aqui esta noite. Ela ainda não tem 28 anos, ela fará 28, mas ela sabe, e sua memória retornou em outra época, em outra época. Ela disse: lembro-me de você vividamente. Você não mudou, mesmo rosto, mesma voz. Você me falou então sobre um pai e um filho, mas eu não te entendi. Agora, aqui estou neste mundo, ainda não tenho 28 anos, e tive a experiência, então deve ter sido em um período anterior, sem perda de identidade, que recebi a impregnação do Espírito Santo. Mas foi você quem me ensinou e quem me falou do pai e do filho. Agora você veio para colher sua colheita e eu tive que nascer nesta seção do tempo para ter a experiência, mas ainda não tenho 28 anos. Eu lhe digo, durante a noite eu entro em sessões e sessões de tempo. Não é só aqui. Tenho outras ovelhas que não são deste rebanho e devo reuni-las todas num só rebanho antes de aparecer, trazendo de volta tudo o que fiz, pois devo retornar ao Pai como o Pai. E tudo o que fiz em minha jornada. Esta é a história. Bem, você insiste nisso. Mas não negligencie o uso do princípio da sua maravilhosa imaginação. Use-o com amor em nome de qualquer pessoa neste mundo. E quando você usa isso com amor em nome de outra pessoa, você está usando isso para si mesmo, porque não há outro. Todo o vasto mundo é empurrado para fora, então não há outro. Você pode pegar qualquer pessoa neste mundo, atender seu pedido, fazê-lo e depois abandoná-lo, e ver isso acontecer em seu mundo, porque a imaginação cria a realidade. Você não precisa estourar um vaso sanguíneo ou saber muito, nem ligar para as pessoas certas ou fazer a coisa certa para progredir neste mundo. Você simplesmente imagina que é o que deseja ser. Se você se atrever a presumir que agora é o que deseja ser e permanecer fiel a essa suposição, de uma forma que ninguém saiba, essa suposição se tornará realidade. Funciona tão simplesmente quanto isso. E enquanto você está cuidando dos negócios de seu pai trabalhando esse princípio, outro trabalho desconhecido para o mundo está acontecendo dentro de você, preparando-o para a plenitude do tempo. Quando chega a plenitude do tempo vem a fecundação, que apenas fecunda o óvulo que você vem gerando ao longo dos séculos. E então, de repente, em 30 anos, isso irrompe tudo o que é dito sobre Cristo você experimenta de uma maneira pessoal e mais íntima. Agora, vamos entrar no silêncio.